Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 34. Victor foi sequestrado. Cadela. Violette gritou em fúria descontrolada, seu rosto estava distorcido de raiva, e o fogo saiu de seu corpo incontrolavelmente. Percebendo o perigo de se aproximar de Violette, Maria, Natalia, Ruby e Sasa fogem rapidamente de Violette. Calma, Violeta. Ruby gritou e, quando ouviu o som de um trovão, olhou para Sasa, que estava coberta de raios. Parecia que ela estava prestes a fazer alguma coisa. Você também, Sasa. Acalme-se. Acalmar. O rosto de Sasa se contorceu de raiva. Meu marido foi sequestrado. Como posso ficar calmo? Ruby começou a ficar com raiva. Seus tolos. A voz de Ruby começou a ficar fria, e o quarto começou a ficar terrivelmente frio. Então ela falou em um tom que fez as empregadas estremecerem. Você esqueceu onde está? Controle seus poderes. Ouvindo o que Ruby disse, Sasa e Violette mordem os lábios em frustração e recuperam a consciência. Então rapidamente controlam seus poderes. Ruby suspira. Este lugar tem proteção, mas e se você decidir sair do controle agora? Você quer machucar os pais de Darling? Você está certo. Sasa suspira. O que devemos fazer agora? Violette não diz nada, ela apenas olha para Ruby, esperando por suas palavras. Minha mãe não vai machucar nossa querida, Ruby começou a explicar. Lembre-se, o que aconteceu no passado quando um homem que ela não achava adequado se aproximou de mim. Eles foram exterminados. Sasa respondeu. Errado, a família inteira foi exterminada, acrescentou Violette. Ver. Ruby sorriu. Minha mãe aprovou Victor, isso significa que ele vai ficar bem. Eu acho. Você não tem certeza? Violette levantou a voz. Violette, você conhece minha mãe, ela é muito imprevisível. Violette mordeu o lábio em frustração enquanto murmurava várias formas de tortura que pretendia fazer com qualquer um que tocasse Victor. Eu acho que ela vai treinar Victor. Sasa, que estava um pouco mais calma, falou. Você está certo. Ela gosta de pessoas que têm potencial. Ruby assentiu. E meu querido é um homem com grande potencial. O que você acha que vai acontecer com ele? Violette perguntou enquanto seus olhos escureceram. Ruby ficou em silêncio. Ela não queria responder a essa pergunta. Isso ficou interessante, certo? Natalia de repente falou com um sorriso no rosto. Violette, Ruby e Sasa olham para Natalia com um olhar neutro. Natalia, devemos ir para casa, disse Violette. Eu sei. Mas vocês precisam resolver uma coisa primeiro, Natalia disse enquanto apontava. Você está certa. Os pais de Darling vão ficar preocupados, disse Ruby. Como vamos fazer isso? Eu não acho que dizer a verdade seria a opção ideal. Sasa perguntou. Então ela acrescenta. Alguns dias atrás, Violette teve que mentir e contar para a mãe de Victor pelo telefone que ela estava indo em lua de mel com o filho. Acho que essa mentira não vai funcionar de novo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas desta vez, acho que vai demorar meses para ele voltar para casa. Ruby põe a mão no queixo e começa a pensar no que fazer. Onde está Kaguya? Perguntou Violeta. Ela está na sombra de Victor, Natalia respondeu. As 3 esposas abrem a boca em choque. Ela é rápida. Sasa falou. Como esperado, Ruby sorriu. Bom trabalho, Kaguya. Vou aumentar o salário dela. Violette exibiu um sorriso feliz. Por que você está tão feliz? Sasa perguntou curiosa. Kaguya é uma empregada dedicada. Ela vai me enviar a localização de Darling. Você está certo. Sasa concorda com a cabeça. Violette, Sasa, usem a cabeça. Ruby falou em tom neutro. Ruby explica. Se minha mãe sequestrou Victor, ela provavelmente o levou para aquele lugar. Porra, Violette não gostou nada disso. Aquele lugar, hein? Sasa coloca a mão no queixo e olha para Ruby. Os olhos de Sasa de repente escurecem. Ruby, suas irmãs adotivas estão naquele lugar. Violette se vira para Ruby. Ela tem o mesmo rosto de Sasa. Ruby começou a suar um pouco quando viu os rostos de Sasa e Violette, mas logo ela respondeu, sim. Eles estarão naquele lugar. Porra. A raiva de Violette explode novamente, e logo seu corpo está coberto de fogo. Ela olha para Natalia. Abra o portal. Estou voltando para casa. Tenho que proteger minha querida. Sim, Lady Violette. Natalia não perdeu tempo.
Ela estala o dedo e então sorri, feito. Antes que Ruby e Sasa pudessem reagir, Violette abriu a porta e atravessou um portal que parecia galáxia. O corpo de Sasa começou a estalar com raios, mas antes que ela pudesse seguir Violette, seu corpo foi congelado por Ruby. Você não vai fugir agora, você deve resolver algo comigo primeiro. Natália, feche o portal. Sim, lá de Ruby. Natalie estala o dedo, e logo o portal que parecia uma galáxia desapareceu. Ruby descongela Sasa. Por que você me parou? Antes que Ruby possa dizer qualquer coisa, ela pergunta a Natalia, o que alguém do clã Aliota está fazendo com Violette? Você não deveria apenas servir a família do rei? Isso é segredo. Natalia sorriu gentilmente. TSK, Sasa estalou a língua em aborrecimento. Então, sabendo que não obterá resposta de Natalia, ela perde o interesse. Ela pensa por um momento e olha para Maria, seus olhos brilham um pouco vermelhos sangue, e ela diz, você pode agir normalmente. O corpo de Maria treme um pouco e logo ela recupera o controle de suas ações. Por que você fez isso? Maria perguntou em um tom frio e desconfiado. Eu só não quero que você morra por um vampiro aleatório quando voltarmos para casa, Sasa falou em um tom sem emoção. Maria não entendia por que ela fez isso. Ruby, que estava assistindo a tudo isso, disse, vamos, Sasa, temos que ir a algum lugar. Ok, Sasa concordou. Natália, espere por nós aqui, vamos precisar da sua habilidade. E fique de olho nela. Ruby apontou para Maria. Natalia curvou-se um pouco, seu desejo é uma ordem, lá de Ruby. À noite daquele mesmo dia. Eu estava tentando adivinhar por que você precisava que eu trocasse minhas roupas por essa roupa simples. Sasa falou incrédula enquanto olhava para a porta da casa dos pais de Victor. Sasa estava vestindo calças simples que pareciam muito apertadas em suas coxas. Ela estava vestindo uma longa camisa marrom com um decote em V que mostrava um pouco de seus seios F-cup. Vê, você está louco. Sasa falou gaguejando enquanto seu rosto estava um pouco vermelho de vergonha. Ruby estava vestindo calças pretas simples. Ela estava vestindo uma camisa vermelha simples que mal conseguia esconder seus seios G-cup. Sim. O rosto de Ruby parecia estar congelado. Ruby? Sasa se aproximou de Ruby. Você está nervoso? Ela perguntou enquanto olhava para o rosto estoico de Ruby. Nervoso? Ela gaguejou, vendo o sorriso no rosto de Sasa. Ela disse, estou bem. SHH. Fale baixinho. Gritou Sasa. Ruby apenas olhou para Sasa com uma expressão vazia. Vamos acabar com isso. Ela falou em um tom neutro. Ruby clicou na campainha de Victor. Eles ouviram a campainha, e as duas mulheres esperam, ansiosas que alguém abra a porta. Eu estou indo. De repente, eles ouvem a voz de uma mulher. O coração das duas meninas quase saiu da boca quando ouviram a voz da mulher que era claramente a mãe de Victor. Quando a porta se abre, e eles veem uma linda mulher com longos cabelos negros e olhos azuis safira, eles não podem deixar de pensar que essa mulher é muito parecida com Victor. Quem é você? A mulher olhou para as duas mulheres como se as avaliasse, depois olhou para o busto de Ruby por um momento e pensou, tão grande. Ela é maior que a minha. A mulher olhou para as pernas de Sasa e pensou, as pernas dela são tão grossas. Ela olhou novamente para a aparência das duas mulheres e pensou, não me lembro de ter conhecido uma loira de olhos azuis com pernas tão grossas e uma ruiva de olhos verdes com seios maiores que os meus. O rosto de Ruby estava tão vermelho neste momento que seu cérebro não estava pensando direito. Mãe, nós somos as duas esposas de Victor. Prazer em conhecê-lo. O cérebro da mulher parou de funcionar. Ruby. O rosto de Sasa ficou vermelho de vergonha. Ela se aproximou do ouvido de Ruby. O que você está fazendo, idiota? Ruby olha para Sasa com os olhos vermelhos, quase chorando, e fala, eu não sei mais. Conserte o mal-entendido rápido. Ela sussurrou, quase gritando. Por que você não ajuda também? Ruby sussurrou. Não peço impossível. A mulher saiu de seu estupor, e ela olhou para as duas mulheres novamente. O que vocês duas disseram? Sasa se assustou com a pergunta repentina. Mãe, somos as esposas de Victor. Prazer em conhecê-la. Idiota. Ruby gritou. Meu filho tem mais duas esposas. Ela não achava que fosse mentira. Como uma advogada experiente,
Ela sabia quando alguém estava mentindo, e essas duas garotas não. De repente, a mulher tocou sua cabeça e parecia doente, e lentamente, ela começou a cair. Mãe. Ruby e Sasha gritam em uníssono, eles rapidamente agarram a mulher e veem que ela estava inconsciente. Minha cabeça está doendo. Onde estou? Olho em volta e vejo que estava em um quarto que não conhecia. A sala parecia velha, eu senti como se tivesse entrado naqueles filmes antigos. Você finalmente acordou, estranho. De repente ouvi a voz de uma mulher, olho para onde ouvi a voz da mulher e vejo uma menina de cabelos ruivos longos rebeldes. Ela estava no teto da sala de pé como se a gravidade não a afetasse. Mas então, a menina caiu no chão e se levantou. Ela era muito baixa, eu acho que ela deve ter a altura de Kaguya. Ela estava usando um vestido vermelho simples. Ela olhou para mim com um grande sorriso no rosto. De repente, lembro-me do que aconteceu e saio da cama. Uau, você é grande, ouvi a voz da garota, mas ignorei. Ela parecia estar falando sobre a minha altura. Olho em volta e vejo uma janela, caminho em direção à janela, e quando vejo o mundo lá fora, não pude deixar de perguntar em voz alta, onde diabos estou? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 35, Mundo dos Vampiros. Uma cidade escura com uma arquitetura que me lembrou os tempos medievais. Um lugar onde o sol nunca nasce, um lugar onde cada esquina é um perigo desconhecido. Uma cidade que foi construída pensando na natureza dos vampiros. Essa foi a impressão que tive quando olhei pela primeira vez para esta cidade. Bem-vindo a Nightingale, City of Moonlight, estrangeiro, eu ouvi a voz da garota. Eu olho para ela e pergunto, quem é você? E onde estou? Meu nome é Lacus, ela respondeu, mas de repente outra voz acrescentou, Lord Victor, você está no mundo dos vampiros, tenha cuidado ao agir, Kaguya. Chamei confuso, olho em volta e não a vejo, mas quando olhei para minha sombra, vi a sombra de Kaguya, ela parecia ter um leve sorriso no rosto. Kaguya. A garota parecia confusa. Não importa, eu disse, tentando mudar de assunto. Eu olho para baixo e vejo que eu estava de camisola, onde estão minhas roupas? A garota não disse nada, apenas apontou para um ponto. Olho para o local e vejo uma pequena cômoda com roupas pretas em cima. Vou até as roupas e as pego. Terno preto, camisa preta e luvas pretas. Olho para a mulher, porque está tudo preto. Mamãe pediu, ela falou em um tom neutro. Skatashi. Eu disse com um sorriso no rosto. Os olhos vermelhos da garota de repente brilharam vermelho sangue. É Condessa Skatashi para você. Tenha respeito, estranho. Eu sorri com um rosto distorcido e disse, onde está Skatashi? De repente, a intenção assassina da mulher explodiu. Ela abriu a boca e pude ver que seus dentes estavam mais afiados. Eu apenas olhei para ela com um sorriso no rosto enquanto pensava, sua intenção de matar é muito mais fraca do que Skatashi. Suspiro. Lord Victor adquiriu tendências suicidas. Quando sua evolução terminou? Por que você está provocando ela? Eu só não gostei do jeito que ela falou comigo. É isso. Falei em voz alta enquanto ignorava a garota e colocava minhas roupas. Depois de sentir a pressão da minha sogra, fiquei dormente. Acho essa garota forte, mas meus instintos não gritam perigo como quando enfrentei minha sogra. Terminando de me vestir, olhei para a garota que ainda estava me encarando. Você não vai me guiar? Finalmente, a pressão da garota desapareceu, e ela olhou para mim com um pouco de choque no rosto. O que? Eu perguntei por que você não está sendo afetado. Oh! Sorri um sorriso afiado e cheio de dentes para a garota. Depois de sentir a pressão da minha sogra, fiquei dormente e isso não parece me afetar mais. Sogra? Ela gaguejou em choque. Sim, eu sou o marido de Ruby, você não sabia? Não. Mamãe apenas jogou você aqui e me disse para ficar de olho em você. Ela praticamente gritou com o rosto vermelho. Porque ela estava envergonhada. Isso é algo que ela faria, agora. Você vai me guiar? Eu perguntei. Sim. Se eu soubesse que você era o marido da minha irmã, eu não te trataria assim. Vamos lá, eu vou te levar para minha mãe. A atitude da garota mudou de repente quando ela descobriu que eu era o marido de Ruby. E por que ela acreditou em mim tão facilmente? Ela não é muito inocente. Andando pela casa, construindo mansão. Não sei mais, esse lugar é muito grande. Eu olho em volta, acho que é uma mansão. E, apesar de ser uma mansão enorme, estava muito vazia.
Quantos vampiros vivem neste lugar? Eu, Pepper, Siena, Ruby e nossa mãe. A empregada pessoal de Ruby que é Luna, mas ela está fazendo algo para minha mãe agora. Entendo. Eu realmente não entendia por que este lugar estava tão vazio, mas ela não parecia que ia explicar mais. Logo ouço a voz de Kaguya. Ao contrário de outras casas de conde, a condessa Skatashi não tem muitos subordinados. Afinal, só ela já é suficiente para sustentar o título de conde vampiro. Estranho, por que nenhuma casa de conde a está atacando? Eu perguntei em voz alta enquanto ignorava o rosto confuso de Lacus. Eles têm medo de retaliação. A condessa Skatashi é muito forte, e as casas do conde estão proibidas de lutar entre si por ordem do rei. Mas isso não se aplica a casas nobres, hein? Falei quando lembrei que a família da minha esposa Sasa perdeu o título de conde por meio de um jogo. Sim. Qualquer casa nobre pode solicitar um jogo com uma casa de conde, mas eles devem estar preparados para retaliação se perderem. Ah? Explique, eu estava interessado. Você está louco, cunhado? Por que você está falando sozinho? Perguntou Lacus. Eu gosto de falar comigo mesmo, eu respondo, sorrindo. Oh, ela virou o rosto e continuou andando, mas eu podia ouvir. A Ruby está certa em sua cabeça para escolher esse louco como marido. Meu sorriso quase quebrou quando ouvi ela me chamando de louco. Ouço a voz de Kaguya novamente. As regras são simples. Casas como o título de condes não podem brigar entre si, nem podem solicitar um mate para a casa nobre. Afinal, isso seria considerado um abuso de poder. Porque normalmente os condes vampiros são vampiros que viveram mais de 1000 anos e já acumularam muita influência e força. Se a casa nobre perder o jogo com a casa do conde, eles devem estar preparados para a retaliação. Vampiros condes são proibidos de atacar os nobres mais baixos, mas há uma regra onde isso não se aplica quando a casa nobre ataca a casa do vampiro conde, pelo que entendi, é um sistema que beneficia as casas nobres. As famílias que têm o título de conde não podem lutar entre si, e não podem pedir um jogo para lutar contra as casas nobres que não têm título também. Mas as casas dos nobres que não têm título podem pedir um jogo com as casas dos condes a qualquer momento. Quais são as consequências de perder este jogo? Se o jogo for apostar no título de um nobre, e ambas as partes concordarem. As consequências de perder este jogo são tudo. Tudo? Sim. Eles perdem tudo, todas as riquezas, todas as posses, e até vampiros se tornam propriedade do perdedor. O que você disse? Uma sensação irritante começou a crescer em meu coração, e logo se espalhou por todo o meu corpo. Kaguya, eu chamei. Oh! Lacus parecia interessado no que estava acontecendo. Kaguya sai da minha sombra, e eu olho para ela. O que você quer dizer com propriedades? Exatamente o que a palavra significa. Todos os vampiros naquela casa se tornam propriedade do perdedor. Eles se tornam escravos, Kaguya falou friamente. Meu sorriso se distorce, mas não é por diversão, é do ódio. A família da minha amada esposa perdeu um jogo recentemente. Só de imaginar minha esposa sendo possuída por outra pessoa, esse ódio se espalha por todo o meu corpo. Era como um fogo que queimava por todo o meu corpo. Ah! Isso só pode ser uma piada de mau gosto. Minha amada Oneia é propriedade de outra pessoa. Eu me inclino contra a parede enquanto coloco minha mão no meu peito. Meu coração estava batendo muito rápido, imperdoável. Rachadura. Ouvi a parede quebrar com a força que coloquei, mas não me importei. Senhor Victor, acalme-se. Kaguya se aproxima de mim e começa a massagear meu peito. Ainda não sabemos se foi isso que aconteceu. Você precisa se acalmar e controlar seus instintos. Rachadura. Rachadura. Eu aperto na parede, e logo a parede desmorona. Eu respiro fundo e forço um sorriso gentil no meu rosto. Você está certa, Kaguya, eu preciso aprender mais. Acariciei a cabeça de Kaguya, e de alguma forma isso me deixou mais calmo. Obrigada. Ela assentiu enquanto sorria. Olho para o corredor, e logo minha visão muda para um mundo vermelho sangue. Vejo 3 vampiras neste lugar. Uma vampira estava em uma sala que parecia um banheiro, e as outras 2 estavam sentadas em uma sala que parecia um quarto. Por um momento, um dos vampiros que estava sentado olhou para mim e sorriu. Eu a encontrei. Sorriu, vejo Kaguya entrando na minha sombra, e então corro em direção à minha sogra. Quando Victor correu em direção a Skatashi, Lacus, que estava por perto,
Apenas olhou para a parede que havia sido reduzida a cinzas quando Victor saiu. Oh! Essa não é a habilidade do clã da neve. Seus olhos brilharam com curiosidade. Duas mulheres com longos cabelos ruivos e olhos vermelhos estavam tomando um chá vermelho enquanto olhavam para a lua. Então por que você matou seu marido? Skatashi perguntou à mulher ao lado dela em uma voz neutra. A mulher ao lado de Skatashi estava usando meias pretas compridas, um vestido azul curto e salto alto, preto. Ele se aproximou de mim apenas para se dar bem com você, mãe, explicou ela. O de sempre. De fato, a mulher assentiu. Siena, minha querida filha mais velha, por que você não cria um marido? Eu já fiz essa sugestão. Há quanto tempo? 700 anos atrás. Sim, Skatashi sorriu gentilmente. Minha memória está um pouco ruim por causa da minha velhice. Ela riu sedutoramente. Siena apenas revirou os olhos ao ver a atitude de sua mãe. Eu não quero criar um marido. Afinal, isso não vai ser algo real como eu estou procurando. E, apesar de ter mais de 700 anos, você ainda é ingênuo. Eu não sou ingênua, você sabe que eu só quero algo real, e os vampiros do sexo masculino são apenas obcecados por coisas como títulos. Por que você não transforma um humano então? O rosto de Siena torceu em desgosto, transformando gado em um marido? Não, obrigado. Skatashi revirou os olhos com a atitude da filha adotiva mais velha. Logo ela perdeu o interesse no assunto e olhou para a entrada do quarto com um grande sorriso no rosto. Vendo o sorriso de sua mãe, Siena pensou, parece que ela encontrou algo interessante para fazer de novo. De repente a porta do quarto foi quebrada e Victor apareceu. Skatashi. Victor olhou para Skatashi e ignorou a mulher ao lado dela. O olho de Siena se contraiu um pouco quando ela ouviu a forma desrespeitosa que Victor chamou Skatashi. Como a filha do vampiro mais forte do mundo, ela tinha muito respeito por sua mãe, e ela não gostava que alguém inferior a chamasse tão informalmente. E esse sentimento foi compartilhado pelas três irmãs adotivas. Siena estava prestes a dizer algo, mas as seguintes palavras de sua mãe a deixaram sem palavras. E, ela sorriu sedutoramente enquanto cruzava as pernas elegantemente. Meu genro, você estava tão desesperado para me ver. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.